eu sou a Gabi Xavier, eu continuo sem voz, tô tentando diminuir o eco aqui da gravação. Pra quem me segue no Instagram, no Twitter, inclusive me siga lá, tá entendendo que eu tô no meio de mudanças, o negócio tá complicado, mas aos poucos a gente vai estabilizando. Só não tá estabilizando umas coisas aqui no canal, mas eu vou comentar disso em um vídeo que deve sair hoje mais tarde, então fica ligado, o vídeo é importante. Mas esse vídeo também é, porque vamos falar do episódio 2 de One Punch Man, essa temporada que antes de estrear já deu muito o que falar, porque as pessoas já estavam previamente decepcionadas com a animação, que não era tão incrível como foi a primeira temporada, como a Madhouse. Vamos comentar desse episódio 2, como estão as minhas expectativas, sensações, emoções, mas eu quero a sua opinião aqui embaixo também. Deixa o like que vai sumir provavelmente, mas dizem que é um bug visual, mesmo assim aperta o like e se inscreve para acompanhar mais vídeos como esse que saem todos os dias e pra gente chegar em 400 mil logo. Já está estabelecido que One Punch Man, na segunda temporada, produzida pela JC Staff, não está com a mesma qualidade, nem de perto do que foi com a Madhouse. Uma Madhouse em uma época que, inclusive, estava com uma boa equipe, produzindo muito bem, com bons investimentos. A gente teve a primeira temporada de One Punch Man com um anime que tinha uma história já originalmente muito boa, que fazia sucesso na internet com o One, o autor que nem sequer fazia traços muito bons, porque a história, o humor, os personagens funcionavam, a história foi potencializada ao ser passada para o mangá com um traço incrível do Murata, e aí a gente coroou com uma primeira temporada que também trouxe design e animação excelentes. Vejam que foram vários fatores para formar o sucesso do anime que foi One Punch Man com a primeira temporada. Essa segunda ainda reúne várias das qualidades que estão na história original e que ainda são aproveitadas para que o resultado seja ainda bom. Não é o melhor resultado possível, porque realmente nesse episódio 2 que a gente teve mais pequenas batalhas, mais momentos com poderes, enfrentamentos, a gente confirmou outra vez que tá mais estática. Na minha opinião, de novo, não é nem o design de personagens que influencia tanto. Se você for pausar frame a frame, você vai achar uma cabeça oval, vai achar os momentos terríveis do Genos, você vai encontrar coisas feias, assim como você pode encontrar em vários outros animes até bem desenhados. Mas, no geral, o que realmente é discrepante é a animação. As lutas são estáticas, a gente tem quadro, a coisa se desenrolando apenas nesse quadro fechado, pouca movimentação do cenário, então nem se fala, e você não tem uma coreografia que vai fluindo ao longo da luta, que você consegue ver ela ligada sem tantos cortes secos. Não, é bem mais parada, é bem menos emocionante, mas acontece. Isso significa que o anime está ruim? Na minha opinião, não. Nesse episódio a gente teve vários momentos de humor que eu ri tranquila, como ri na primeira temporada e como rio com o mangá. Porque eu acho que tem uma possibilidade que sempre existe, mesmo que a história seja boa, uma adaptação consegue estragar uma história, especialmente o humor de uma história, que no caso de One Punch Man é fundamental. Na minha opinião, talvez mais fundamental do que essas lutas super bem animadas. E o humor tá lá, no timing, quer dizer, na hora certa, da forma certa, me faz rir e me faz sentir que eu tô assistindo One Punch Man. Então não foi uma adaptação que descaracterizou o essencial ou fundamental da obra. Tô dizendo que vai ser a mesma coisa, que você vai curtir igualzinho? Não. Tô dizendo que você precisa gostar da mesma maneira? Não. Mas eu tô dizendo que, de qualquer maneira, se você curte essa essência do humor, das características dos personagens e da história em si, você vai encontrar, provavelmente, até esse momento, pelo menos, nessa segunda temporada. No segundo episódio, a gente começou ali encontrando, conhecendo melhor no anime Garou. Garou que já se apresentou como aquele que não concorda nem com os heróis, a forma que os heróis atuam, e, no geral, como os humanos atuam. Ele não é nem o vilão, nem o humano mocinho, ele se identifica mais com os monstros, a gente vai entender esse personagem melhor ao longo desse arco, mas já vimos que ele tem um poder muito grande. Ele derrotou todos ali, inclusive alguns heróis classe A sem qualquer dificuldade. Ele já se apresentou como um novo monstro incrível a se enfrentar. Então, ó, perigo apresentado. Depois a gente teve a parte mais de humor ali com o Saitama, que vai sendo focado pelas pessoas
pessoas que começam a ter interesse nele, mas Blizzard, irmã mais nova da Tatsumaki, Blizzard, mas né, a irmã mais velha parece bem mais nova, Fubuki, que teve interesse no Saitama sem ter noção de verdade do quanto ele era forte. Ele se destacava, poderia ser perigoso para a posição dela ali na classe B, mas ela não tinha ideia de como ele era. Ela basicamente é traumatizada porque ela já nasceu sendo a segunda no mínimo, porque ela é a irmã mais nova da maior Esper que existe, a Tatsumaki é mais forte, então ela nunca conseguiu superar a sua irmã, e ali na classe B ela encontrou a sua estabilidade, ela consegue ficar na primeira posição, por isso ela também não avança para a classe A, porque lá ela não conseguiria também alcançar o topo, então em algum lugar ela precisa ser a primeira. E aí ela vai alcançando as pessoas de potencial alto na sua mesma classe B para que ninguém a ultrapasse, todos trabalhem para ela, virem uma gangue, para que ninguém rivalize, e ela faz essa proposta pro Saitama que tá nem aí. E esse humor é maravilhoso dele, porque ele fica entediado com a proposta. O que você quer falar pra mim? Não tenho interesse, eu luto sozinho mesmo, e quem é você? Não me interessa quem é você. Derrota os dois subordinados com um soquinho fraco, tranquilo. E ela vai ficando chocada com aquela reação, com quem é ele. Ela tenta lutar e mais uma vez ela consegue fazer absolutamente nada. E ela vai aos poucos percebendo que esse cara é muito mais forte do que ela imaginava. E ao mesmo tempo ela vai se confrontando com a sua própria realidade, do que ela é e de como ela age em função desses seus traumas, e como isso não é exatamente o melhor para um herói fazer. A atitude de um herói, como o próprio Saitama fala para ela quando ele fica um pouquinho mais sério, vendo a situação de, poxa, tem aqui monstros para você derrotar. Você vai ficar lutando herói entre herói porque você quer manter uma posição, uma gangue, um rank? Cagou. Tanto é que o Saitama, como a gente viu nesse episódio, vai subindo de rank porque os outros vão contando que viram ele derrotando algum monstro. Porque, no geral, ele não conta pra ninguém o que ele faz, senão ele já estaria bem lá em cima. Quem vai descobrindo quem é o Saitama vai ficando interessado, vai começando a querer rivalizar, como é o caso de um vilão, como é o caso do Sonic, que vai atrás dele, mas o Genos já começa a tentar apartar a coisa antes de chegar no seu mestre. Genos, que está mais bem equipado, quer testar os seus upgrades, e mesmo ele nem chega perto, é claro, do que é o Saitama. Tanto é que no final, quando o Saitama de fato vai enfrentar o Sonic, ele fala que vai dar os seus pulinhos laterais sérios, e pulando de lado, ele acaba com o vilão que achou que estava super bem treinado para enfrentar o Saitama de novo. E a Fubuki fica chocada. Quem é esse cara? Que é mestre de um herói da classe S, que de repente recebe a visita do King, que é o homem mais forte do mundo, que vai lá para pegar um jogo que o Saitama roubou dele e nem reclama, e o Saitama afundou os botõezinhos do seu jogo e ele nem reclama. Quem que é esse cara? E são essas sensações, esses estranhamentos, esse humor, as falas que estão lá, que me fazem curtir o One Punch Man, que me fazem ter curtido esse episódio e continuar com vontade de assistir. De novo, eu acho que a experiência da primeira temporada foi incrível, impressionante e incomparável nesse sentido, mas a segunda continua aí, continua boa, com várias qualidades. De verdade. Não tá igual o traço do One, também não tá igual o traço do Murata, obviamente, tá um meio termo ali, mas numa faixa de animes medianos, tecnicamente falando, ele tá funcionando. A trilha sonora tá funcionando super bem, inclusive. Nada extraordinário ainda, mas o nome é bom, ele tá lá, ele promete, dependendo da situação, eu acho que a gente vai ter bons momentos embalados por boa trilha, e eu comentei isso no meu review passado de Kimetsu no Yaiba. Dependendo da trilha, o episódio pode ser elevado a uma categoria muito maior. Então esse é um elemento que, se mantendo bom, as coisas ficam melhores ainda. As minhas expectativas para os próximos episódios de One Punch Man são positivas. Eu não vou mais ficar comparando, acho que nem aqui em vídeo, técnica da primeira temporada em relação à segunda. Já falei em 2 vídeos, já foi o suficiente para entender e aproveitar daqui pra frente. A gente analisa episódio passado com episódio futuro e quanto a animação melhorou ou piorou dentro desse contexto, né? O contexto interno. Eu tô ficando sem voz.
eu vou gravando e eu tô super entupida ainda, aí eu vou ficando sem ar, o negócio aqui tá complicado. Vocês não fazem ideia de quantas vezes eu paro, ou fazem, né, porque eu tenho que cortar o vídeo toda hora. Deixa o seu like se você puder ajudar nesse esforço. Aos poucos a qualidade de áudio, de imagem, de tudo vai melhorando. Espero que mais em breve possível. Acredito que até semana que vem eu já estabilizo essa questão mais técnica aqui. Em relação ao cronograma do canal, se vai ter review de One Punch Man toda semana ou de outros animes toda semana, de novo, isso sai em um vídeo um pouquinho mais sério hoje à noite, beleza? Se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum dos vídeos, comenta o que você está achando de One Punch Man, o que você sentiu com esse episódio, se você ficou frustrado com as lutas ou se você se empolgou e riu como eu ri, deixa o like e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!